Oi, tô de volta domingo aqui. Tudo bem, gente? E aí? Vou conversar hoje com a Marcele. Vou esperar vocês entrarem, claro. Vou conversar com a Marcele hoje, que tá lá na Espanha. Ela mora em Valência. E ela tem uma história bem bacana. Ela faz um trabalho muito bacana lá em Valência, lá na Espanha. Tudo bem, Camila? Então, vou conversar aqui com a Marcela, daqui a pouco ela vai entrar, eu vou convidar pra gente conversar sobre a situação da Espanha. A Espanha que agora já tá começando a mudar um pouco, né, as suas formas de lidar com a pandemia. Parece que já está tendo um relaxamento por lá. E a Marcele vai contar melhor pra gente como é que tá a situação. Parece que já podem sair com crianças, né? Parece que os pais já podem sair com as crianças de uma maneira restritiva, claro, mas isso já pode acontecer. Então, quero saber como é que tá a situação. Agora há pouco acabou de sair um boletim sobre Niterói, que o prefeito acabou de fazer uma live informando como é que tá a situação aqui em Niterói. E eu vou passar pra vocês também, porque eu anotei aqui tudo que ele falou, né? Então, vamos esperar a Marcela entrar. Deixa eu ver onde é que ela tá. Ela vai entrar pelo Instagram do Instituto que ela trabalha. Ela ainda não entrou, não. Deixa eu ver como é que ela tá aqui, gente. A Marcele. Cadê ela? Vou avisar pra ela que eu já entrei. Ela tá perguntando que não tá. Ela tá dizendo que não tá me vendo. Então, aí ela tá lá em Valência. Como é que tá a situação lá? Já conversei com uma pessoa da Espanha também, que foi a Carol. Só que a Carol mora em Madrid. E a Marcela em Valência. Então, são cidades diferentes, naturalmente, né? Vamos ver se ela entra agora. Olá, pessoal, sejam bem-vindos todos. Tudo bem? Como é que tá esse domingo aí? Vamos esperar ela entrar. Só falta ela entrar aqui pra gente começar a nossa conversa. Tava pesquisando aqui a situação da Espanha, né? Parece que lá... Tudo bem, Davi? E aí? Tocando muito? Como é que tá a situação aí com a música aqui em Niterói? Tá difícil sair na rua pra poder tocar, né? Ah, agora a Marcele entrou. Vou convidar aqui a Marcele, que tá lá na Espanha, Instituto IASI. Ela vai entrar daqui a pouquinho. Vai acessar aqui. Oi, Marcele, consegue virar o seu telefone? Sim. Isso. Tudo bem? Olá. Espera Olá, que lá. tal? Dá um minuto, porque aqui são a 1 da manhã Já tá tarde aí na e, Espanha, né? e eu tô falando com o microfone. Você me escuta bem? Escuto. Vocês escutam a Escuta gente bem? bem também? O Davi falando que tá trabalhando em casa. O Davi é um músico que mora aqui em Niterói. E aqui em Niterói eles incentivam muito a música na rua, sabe, Marcele? Uhum. E é muito interessante. Só que agora todo mundo tem que ficar de casa, né? Não dá para as pessoas saírem para aproveitar a música na rua, né? Agora tem uma iniciativa muito interessante da prefeitura que é divulgar os músicos, os artistas, através de um canal da cultura aqui de Niterói. E as pessoas têm acesso à música, à arte, através do canal no YouTube ou da página da Prefeitura de Niterói, que é bem interessante, né? São Que as maravilha. iniciativas que né, as pessoas tomam nesse momento difícil. Agora, eu estava separando aqui as informações. Para quem está entrando agora, eu estou conversando com a Marcele, que está lá na Espanha, né? Aqui o Davi falou, quando a pandemia terminar, creio que podemos voltar a trabalhar na rua. Tomara, né? Todos nós esperamos, com certeza. No mundo são mais de 2 milhões de casos aí, né? Confirmados, infelizmente, pelo coronavírus, né? E ao menos 203 mil mortes em todo o mundo por complicações da Covid-19, né? A gente sabe que os Estados Unidos está na frente aí, infelizmente, né? Com a Itália, e a Espanha também está bem aí, continua como a terceira, né? Como o terceiro país do mundo que tem mais casos da doença, né, Marcele? Daqui a pouco você vai contar melhor pra gente, mas a gente sabe que também que na China, estava vendo aqui que anunciou mais 11 casos, mas é o 11º dia consecutivo sem registro de mortes, o que para a China é muito importante essa informação, né? Eu conversei ontem com a Andréia lá do Chile, de Santiago, e tem uma informação que o Chile contrariou a Organização Mundial de Saúde e está distribuindo um certificado para quem já se curou da Covid-19. Estranho, né? Eu acho enfim, bem estranho isso, mas, enfim, são as atitudes aí de É. alguns governantes, né? A Turquia está em alerta, né? E Israel, eu conversei com o Benny, que é um cientista de Israel também, e ele Uhum. contou como é que está a situação de lá algumas semanas atrás. E lá o governo autorizou a retomada dos serviços no setor público.
Agora, ele conversou com a gente sobre um aplicativo que monitora os casos da Covid-19. Só que tá uma polêmica lá com relação a isso, porque não tem aí regulação definida de privacidade digital. Então, uma coisa que ele contou Claro. pra gente aqui, e agora tá essa polêmica, na época não tinha essa polêmica ainda, né? Vamos pro Brasil, então. Aqui no Brasil, Marcelo, você tem família aqui, né? Sim. Vou fechar Tem família aqui. Ah, tá, fica à vontade. E são mais de Viram aqui o 61 nosso mil. território. Ah, tá, pra Hã? gente ficar mais à vontade. Exato. Isso. Aqui no Brasil, você que tem Então, família aqui, eu vivo. deve ficar com Sim, eu pensamento aqui saí. também, né? Sim, eu saí do Brasil já faz quase 20 anos, já que do Rio de Janeiro eu saí já faz 20 anos. Eu nasci em Niterói. Eu sou Ah, niteroense, eu é sou de São daqui, né? Gonçalo. Sim, sim, mas vivi toda a minha vida na Tijuca, no Rio de Janeiro. E com 20, no final, quando eu estava terminando a universidade, saí do Rio de Janeiro e comecei a dar a volta ao mundo. Eu morei em Portugal há muitos anos, quase uma década eu morei em Portugal. E agora vai fazer 10 anos que eu estou na Espanha também. Mas É um toda a bom minha tempinho, família, né? a minha família toda da parte do meu pai é do Rio de Janeiro. E hoje mesmo eu estava falando com vários primos e tios meus, um pouco para recolher informação, para a gente poder conversar aqui um pouquinho e eu saber o que está realmente acontecendo aí, né? Apesar de Aham, acompanhar. claro, claro. Tenho família na região dos Lagos também. Meu irmão é da região dos Lagos. Aham. E a família toda da minha mãe é de Niterói. Caraí, São Gonçalo, Ilha da Conceição. Foi onde eu me criei, né? Minha infância eu passei toda aí. Suas origens, né? Claro, sim, sim, é uma situação preocupante, tanto que quando na semana, que foi no início de março, né, que isso tudo estourou aqui em Espanha, que foi uma loucura, ou seja, ninguém sabia o que tinha que fazer. Nós começamos a comprar e estocar comida, fecharam as empresas, eu mais ou menos vendo o que estava passando na China e Itália, e também por ter amigos vivendo nesses países, eu tive a sorte de poder escutar em primeira pessoa o que eles estavam vivendo, né? Aham. É, eu tenho aqui eu tenho aqui em Espanha uma escola, um centro de formação de terapeutas, e tenho muitos alunos de França, Itália, Grécia, muitos alunos gregos também, portugueses. E esses alunos iam indicando com algumas semanas antes e cancelando, inclusive, os bilhetes de avião, dizendo que não podiam viajar, porque não iam poder viajar, porque, por exemplo, Grécia e França e Itália, os aeroportos começaram a fechar, né? Aham. Então, vendo um pouco o panorama, eu fechei a minha empresa uma semana antes de se instalar o estado de alarma aqui em Espanha. Pedi para os meus colaboradores irem para casa, não pegar transportes públicos e um pouco coloquei eles em confinamento uma semana antes, né? Mas pensando sinceramente que nós não íamos entrar em confinamento, nem em quarentena. Não podia imaginar que a situação chegaria onde nós estamos agora, né? E eu estou falando contigo já em uma semana onde as coisas começam a ter um fundo de esperança, porque se eu falo contigo faz 2 semanas atrás, essa live seria totalmente diferente, né? É verdade, é Então, verdade. hoje eu posso falar um pouco desde a esperança, mas faz 2 semanas seria uma situação bastante mais comovedora. Sim, eu conversei até com a Então, Carol, uma amiga minha de infância, até que mora em Madrid. Na época ela me contou como é que estava a situação, mas hoje, como você falou, né, reforçando a sua fala, a situação já está melhorando, que é ótimo, né? Mas a fase mais assim difícil vocês já conseguiram superar de certa forma, não né? creio, Não, não creio, tá difícil sinceramente não ainda. creio. É Não mesmo? creio. Porque hoje, por exemplo, nós estamos em 46 dias de confinamento. Ah, E hoje nos autorizaram as crianças começarem a passar uma hora na rua, né? Então, você tem filho, de 9 Marcele? tenho 6 Pequenos? anos. Sim, 6 16? anos. Ah, de 6 aninhos? 6, 6 aninhos. E então hoje foi a primeira vez que meu filho pisou na rua depois de 46 dias. E foi uma situação, não foi agradável. Por quê? Não foi. Porque eu peguei o carro e fui levar meu filho na casa do pai, que é mais ou menos uns 20 minutos daqui onde eu vivo, e de um lado tinha crianças
saindo com os pais pela primeira vez, você via todo mundo com máscara, com luvas e com aquela cara um pouco de que conho tá passando aqui, né? E os carros funerários, assim, passando. É mesmo? Então, sim, uma situação que... E a Pesada, cidade né? toda vazia, É sim. triste, né? É triste ainda, né, Marcele? Agora, aqui no Brasil, são mais de 61 mil casos de infectados pela Covid-19 e 4.205 mortes, tá? Aqui no Rio, no nosso estado, né, que eu posso dizer que é seu também, embora você já não esteja mais aqui, né, morando, mas você é daqui, né, então também é o seu estado. São 7.111 casos confirmados no estado todo, com 645 óbitos, infelizmente. Agora, Niterói teve um aumentinho aí. Claro, né, que eu acho que essa contagem não é muito certa, né? Eu imagino que aconteçam casos que eles não contabilizam, né? Então, a gente sabe que isso aí é um Para número nada. que eles conseguem passar. Em Niterói são Claro. 264 casos confirmados e desses 264, 91 estão em isolamento domiciliar. Estão em casa, em quarentena. 49 estão Uhum. hospitalizados e 25 estão em UTI, em estado grave. São, infelizmente, 19 óbitos, sendo que Niterói tem um destaque aí. Não sei se você ficou sabendo, mas Niterói foi a primeira cidade aqui do estado a ter um caso de morte pela Covid-19. Sim. E agora Uhum. já está assim, conseguindo se estabilizar, já não está mais lá na frente. A Caxias, infelizmente, ultrapassou, está bem mais na frente com casos de mortes, enfim. E a gente fez aqui as medidas aqui em Niterói são bem rígidas nesse sentido, para justamente controlar a situação. E positivamente, são 105 recuperados aqui em Niterói, tá? Terça-feira a gente vai fazer uma homenagem aqui às 8 horas da noite. Quem for de Niterói e quiser participar, os profissionais de saúde vão ser aplaudidos por todo mundo, pela cidade, né? Nas varandas, nas casas. Aí na Espanha acontece isso também, né, Marcele? Sim, foi uma comoção social quando nós entramos em confinamento. Foi muito interessante. A primeira semana é para fazer um estudo sociológico do que aconteceu na primeira semana, né? Foi abrumador. Primeiro porque eu falo como espanhola, tá? Sim, se você tem O muito espanhol não sabe sotaque, ficar. né? É, desculpa, tem algumas palavras Imagina, em é português que super eu não natural. lembro. Não, há muito tempo que você mora aí. É natural que tenha. É, exato. Então, na primeira semana foi abrumador, ou seja, eu pelo menos me sentia cansada de estar em casa, porque É, era a cada 10 minutos uma atividade. sim. Às 9 da manhã, yoga. Às 8 às 10 da manhã, live com os amigos. Ao meio-dia, comida por internet, Almoço. sabe? Classes online, talher de costura, talher de pintura. Eram convidados, né? Convidavam a tudo. Saiu todo mundo da internet colocando à disposição o que sabia fazer, classes de tudo quanto é tipo de coisa, todo mundo começou a disponibilizar Deu uma travadinha aí, né, gratuitamente. gente? Pra mim, aqui deu uma travadinha, Marcele. Opa, voltou, Não, voltou. mas aqui tá Voltou, bem. voltou. Então foi uma, um Intenso, né? altruísmo, um altruísmo, uma colaboração, um voluntariado por internet, né? Que eu nunca tinha visto na minha vida. As universidades começaram a colocar cursos gratuitos à Que bacana. disposição. As TV a cabo, né? TV a cabo que vocês chamam? Isso. TV TV por Netflix, essas assinatura. coisas. Exato. Começou a colocar a gratuidade durante um mês. A HBO, Movistar, Netflix deu gratuidade durante um mês para todos os espanhóis, Que para nós bacana. podermos ficar em casa. Então, realmente tinha muitas atividades. Nas primeiras semanas, muitas atividades. E surgiu essa ideia das 8 da noite, sairmos aos balcões, às janelas, para poder aplaudir aos profissionais de saúde, né? Primeiro foram os médicos e depois isso foi se estendendo para outras profissões. Certo. E a princípio, sim, era super forte, agora já está bastante desmobilizado, porque existe também um contramovimento de que não são heróis, né? Ao contrário, estão É sendo, portanto, mesmo? vítimas. Ah, Sim, sim. porque os próprios médicos, os próprios profissionais sanitários estão reivindicando que não querem ter a conotação de heróis nessa situação, né? Porque eles estão na Eles se primeira sentem fila, como profissionais e que estão fazendo o e dever vítimas. deles. E Vítimas, vítimas, entendi. porque veja bem, Flávio,
eles entraram num processo de pandemia, né? De Isso. pandemia, de uma crise sanitária, sem equipamento médico próprio para isso. Então aí na Espanha faltou Porque, equipamento para claro, eles. as 3 primeiras semanas nós não estávamos equipados, faltou tudo. Porque se você vê, uma semana antes, quando estourou na Itália, quando a Itália começou a entrar na comoção e que a gente viu que isso ia chegar aqui, Valência, vou falar de Valência, tá? Tá. Valência estava no final de fevereiro, e final de fevereiro aqui é a época de falhas. Não sei se você conhece a festa das Falhas. falhas. Não, não, não. Não? Se vocês conhecem, É, podem é, deixar comentários de vocês aí. Eu realmente é, não tô me lembrando. sinceramente, olha, sinceramente, eu já desfilei na Marquês de Sapucaí. Aí eu desfilei, eu tive a sorte de desfilar na Marquês de Sapucaí com meu pai e com a minha mãe. E é uma emoção maravilhosa, né? Mas nunca vi uma festa mais bonita do que É as mesmo? falhas. Como é que é a Nunca falha? vi. As falhas? Olha, é até difícil de explicar, porque se eu te contar, você não você vai achar que eu tô mentindo, Acontece veja. todo ano em fevereiro? Sim, na entrada da primavera. Não é É. necessariamente em fevereiro, depende do 19 de março, 16 de Ó, março, a tá? Mais ou Aninha menos nessa época. conhece, ó. A Aninha falou que conhece. A Aninha já morou na Espanha Então, também. Tem um então que a conhecimento. Aninha nos, então que a Aninha nos diga o Escreve aí que pra é, gente, né? Aninha, o que que é essa Exato. festa pra gente que não conhece, né? Porque é uma coisa surpreendente. Ela Em já foi, cada inclusive, na festa, tá bairro, escrevendo aí. claro, claro, em cada bairro, como é que eu traduzo isso para o Rio de Janeiro, né? Para o Brasil. É como se fosse em cada bairro se constrói umas alegorias, Categorias. como se fossem uns carros alegóricos, mas não são carros. Tipo de Eles ficam carnaval. fixos. Exato, tá? São enormes, são Deve ser lindíssimos lindo, né? e são lindíssimos. E depois eles ficam expostos durante 4 ou 5 dias. E no final desses 4 ou 5 dias se mete fogo. Pá, mete o fogo. Pá, entendi. Então você tem Interessante. 300 fogueiras na noite do dia 19 de março. Você tem 300 fogueiras, 350 fogueiras na cidade. Mete fogo em tudo, sabe? Coisa Gente, ó, linda. a É, Regina falou, uma festa linda. Cada bairro constrói a sua alegoria. O lance, então, é a criatividade aí de cada bairro, de construir, né, uma alegoria e depois, tradicionalmente, coloca-se fogo para destruir o que passou. Aí ano que vem tem mais, deve ser algo desse tipo. mas vale a pena ver, te convido. Te Ah, eu convido para quero. vir Um quando você dia eu espero quiser. poder conhecer. Claro que sim, você vai adorar. Espero que ano que vem você possa vir. Ai, É tomara. lindíssimo, é lindíssimo. São E você gigantescas e lindas, segundo a Ana. você como periodista, como jornalista, para levar isso para o Brasil, essa informação, porque desconhecem, né? Então, Muito mas por que eu bacana. estou te contando tudo isso? Porque realmente quando nós estamos nos aproximando das falhas, aqui Valência entra numa espécie de dissociação cognitiva, a gente se isola do mundo, é quase como o Rio de Janeiro um mês antes do Carnaval. Todo mundo só pensa nisso. Né? Então, nós estávamos um pouco nessa onda de Aham, preparar para as focados. falhas, começa a fazer calor, aqui o inverno é forte, começa o clima primaveril, então você está com ganas, com vontade de começar realmente a entrar na época das falhas da primavera, da festa na rua. Falha significa. Desculpa, eu não sei, tá? Falha significa Não sei fogueira? tradução, não Não, tem, não não, tem nada a não, não tem ver. tradução. Ah, Eu tá. não vou dizer porque eu não saberia. Então, nós Uhum. estávamos aqui mais ou menos nessa época, tá? Para colocar um pouco vocês em contexto, né? O que estava acontecendo em Valência, que é o que eu posso falar. Então, eu via, né? Nós víamos tudo da China, da Itália, mas víamos aquela situação tão longe, tão utópica, como se fosse uma película, né? Um Um seriado do filme Netflix. filme que você está vendo sentado no sofá, você está vendo tudo aquilo acontecendo, mas você jamais pensa que vai ocorrer aqui, né? Que vai chegar aqui na tua porta. E literalmente nós, no meio de tudo isso, a cidade começando a entrar em festa, começam os primeiros casos, né? Importados, ao que tudo indica, da Itália, aqui em Valência, tá? E, começam os primeiros casos, e aí já foi, a partir desse momento, a sua vida era uma de um jeito, no dia seguinte você já acorda em outra realidade. Porque nos primeiros Porque, casos a Espanha já começou a se movimentar, né? Parece que teve também um time de Valência, se eu não me engano,
até quando eu conversei com a Carol lá de Madrid, ela confirmou mais ou menos essa informação. Um Sim. time de Valência que teve um jogo, se não me engano, na própria Itália. Itália, foi na Itália, né? Itália. Uma grande quantidade de pessoas foram para a Itália para participar Sim. desse jogo, jogadores, enfim, também, né? A equipe toda Uhum. e torcedores voltaram da Itália num período assim muito complicado, que a Itália já tinha muitos casos, não foi isso? Claro, e Parece que isso trouxeram para cá, ajudou sim. e trouxe para aí, não foi Sim, isso? e trouxeram para cá, sim. Por isso que o primeiro que fizeram nessa semana foi cancelar as falhas. Porque Entendi. imagina se nós saíssemos Em à rua aglomerados. e aquela multidão e aglomerado de gente, né? Porque a festa é na rua, com frio e tudo isso. É. Então, você sai, você acorda isso foi o quê? Foi segunda-feira, por exemplo, segunda, terça-feira dessa semana, né? Começa a sair as notícias de cancelamento das falhas. Na quinta-feira nós já estávamos em confinamento. Foi bem Cancelaram as rápido. festas. Sim, cancelaram as festas, começaram a fechar coisas. Não foi tudo num dia, sabe? Foi tudo progressivo, mas um dia após o outro, um dia após o outro, né? Então, num dia diminuem transportes públicos, no outro dia fecham universidades, no outro dia fecham colégios, no outro dia, sabe? Foi tudo assim, um dia atrás Sei. do outro, você ia acordando uma sensação de asfixia, né? E aí, quando instalam o estado de alarma, como eles chamam aqui, né? O estado de alarma é o confinamento, a quarentena, como vocês conhecem. Quando o presidente instala o estado de alarma, fechou tudo. Fechou absolutamente tudo, só não fechou supermercado e farmácia. E mesmo assim, os supermercados, por exemplo, é, Carrefour, né? Como é que é Carrefour aí no Brasil? Existe Carrefour? Existe Carrefour, existe Carrefour. Poucos, Continente, né, não? É gente? Tem Carrefour. poucos. Tem Carrefour aqui, sim, né, gente? Que eu saiba, aqui em Niterói tem um, não é? Se eu não me engano, é no Rio. Gente, me ajuda aí. Porque eu faço poucas compras, assim, em mercados muito longe. Tem mercados muito próximos. Então, eu vou muito aqui por Não, perto, né? aqui Carrefour tem um em cada bairro. Então, Ah, tá, não. Aqui não tem são. Carrefour, mas acho que já teve mais. É, Mas ainda então, tem. aqui tem Carrefour, por exemplo, que são os supermercados de bairro, né? Carrefour, Mercadona. É, você tem essas grandes plataformas que tem área de alimentação, área de roupa, sapatos, papeleria, A Erika informática. falou que tem Então, na Manilha, tem um na Manilha. E tem então, Carrefour, a Ana também falou que tem Carrefour na Manilha. então eu falo de Carrefour porque é o que eu conheço, né? Não tem outros, mas é o que eu vou. Mas e Aham. foi o que me chocou, né? Foi o que me chocou porque eu fui no Carrefour e eles fecharam metade do Carrefour. Metade do Carrefour estava fechado. Você não podia comprar roupa, você não podia comprar sapato, a parte dos computadores, dos televisões, estava tudo fechado. Você só podia comprar comida e limpeza, mais nada. Para você ver Nossa, o nível de emergência, né? organização, de emergência que chegou aqui. Você não podia sair para fazer compras para comprar uma roupa. Tanto que o mais curioso é que nós entramos no confinamento no inverno e estamos saindo na primavera. Então hoje fazia um calor, Tá quente fazia aí. um calor na rua. Começa, né? Fazia um calor na rua e todo mundo de manga comprida e botas. Você via que não quadrava, né? Porque nós não vivemos Esse período, né? esse mudança, né? Esse câmbio de estação que se dá justamente no final de março, início de abril, né? Nós não vivemos isso, estávamos todos dentro de casa, então nós não sentimos o câmbio de estação. Eu saí de bota hoje, quase 30 graus e os de bota, Aquele sabe? costume, né? As pessoas meio que saíram conforme estava quando estavam na rua ainda. Aí meio que parece que tem um lapso de esquecimento. Eu não sei se é isso, né? Não sei. Mas é o costume de Sim, sair preparado para o frio, só que não tá frio, né? Então, deve ser sim. esquisito mesmo. Quem tá chegando agora, eu tô conversando com a Marcele, que tá lá em Valência, na Espanha. Tá contando pra gente como é que tá a situação de lá. Ela disse que embora agora algumas medidas estão mais flexíveis, por exemplo, é possível sair com os filhos durante uma hora, parece, né, Marcele? E não pode Uhum, também ir muito longe, é por ali, perto de casa, né? Mas ainda assim, ela falou que a situação está muito complicada, né? Porque uhum. muitas pessoas de máscara na rua, o clima ainda está muito tenso, até pelas consequências das mortes, né? Carros de funerárias na rua, o que é muito pesado, né, para vocês. Claro, Né? claro. Agora, chegaram É, perguntas aqui. Quem quiser mandar perguntas, pode mandar.
Antes de responder, tem umas perguntas na caixinha aqui. Tem uma caixinha aqui embaixo, gente, com ponto de interrogação. Pode colocar a perguntinha ali, fiquem à vontade. Fala pra gente como é que tá a situação aí agora, Marcele, de número de casos. Como é que tá a situação? Como está o nível Mental e mental, emocional das emocional das pessoas. pessoas? A Já vamos Marcele é boa para responder isso. responder isso, porque a Marcele tem uma especialidade aí, né? Com Uhum. psicoterapia. Não, Explica sim, pra gente. psicóloga. Ela é psicóloga, então ela tem Uhum. uma noção aí Exato. ela pode explicar pra gente a situação de ficar numa quarentena, as consequências e que isso pode causar, né, em vários níveis, né? Posso explicar na teoria e na prática depois, né? Na prática Porque, também, é. assim, Tem que é experiência uma, também, né? que é uma coisa é o que dizem os livros, né? Outra coisa é o que você consegue fazer na prática. Porque Exatamente, isso é é importante, né? bonito dizer, né? Mas depois É, você viver isso é, tem que ter uma capacidade de organização e de gestão emocional que não é fácil. Mas não. vamos ver, os casos, nesse momento nós temos 207 mil casos confirmados e quase 24 mil mortos, né? Eu não gosto de falar de números, sinceramente, Flávia, porque eu não acredito nesses números. Eu não acredito. Então, Te isso são os entendo. números oficiais e eu não quero deixar gravado uma informação que eu não confio, né? Sim, entendo. Eu não, sinceramente não dou fé que sejam só 23 mil casos ou 24 mil casos de morte, né? Isso Sei. porque nós estamos vendo muitas funerárias, muitas pessoas que trabalham em funerárias ou o próprio sindicato e outros trabalhadores, agrupamentos, associações de profissionais, de tanatólogos, pessoas que trabalham com serviços funerários, que dizem que ronda a 40 mil Nossa. caixões que foram vendidos no último mês, né? E que subiu cerca de, ou seja, quintuplicou a venda De de caixões. caixões no último mês. É bem pesado. Então, como é que eu vou dizer, né? Eu vou dizer que É. são 24 mil, eu não confio nesse número, eu acho que ninguém nunca vai ter condições de dizer exatamente quantas pessoas morreram em toda essa É. situação. Primeiro porque muitas faleceram e não foram testeadas, né? Não fizeram teste. E segundo que também há muitas mortes colaterais. Te explico, tá? Que não são mortes que foram provocadas pelo coronavírus, mas sim mortes que foram indiretamente, né, que ceifaram vidas indiretamente por causa da pandemia. Porque na primeira e na segunda semana que nós não estávamos ainda com confinamento total, que ainda estávamos escalonando para um confinamento total, por que colocaram Espanha no confinamento, dessa dureza, né? Porque os hospitais das principais cidades de Espanha, incluindo Valência, estavam colapsando, as urgências estavam colapsando. Independente da Então, Covid-19, né? Em outros casos também, por isso, esse não, colapso. não, colapso pelo Tá, pela doença. coronavírus. Uhum. Exato, porque colapsaram, porque iam às urgências, um processo para atender um paciente com o coronavírus, vocês chamam de Covid, né? Aqui nós A gente fala. chamamos de coronavírus. Porque Exato. parece que coronavírus é o vírus, né? Se eu não me engano, o nome do vírus. E a Covid-19 é a doença causada por esse É, coronavírus, que é o novo coronavírus, né? Que é o nome, pelo que eu uhum, tô entendendo. exato. Então, ao colapsar as urgências da quantidade de pacientes, né, ao colapsar as UCs, as UTIs, não podiam ingressar outros pacientes que estavam tendo derrames cerebrais, infartos, Sei. acidentes de moto, né? Então, essas pessoas tinham assistência, mas um tipo de assistência distinta, porque, claro, é, você está numa urgência sanitária, as ambulâncias estão atendendo, os médicos estão atendendo, as urgências estão todas atendendo isso, né? Então, o que começaram a fazer? Começaram a dizer para as pessoas que estavam com sintomatologia do coronavírus que não saísse de casa. Então, nós temos um primeiro efeito colateral, que é essas pessoas que não tinham o coronavírus, mas acabaram
sendo atendido ou com dificuldade de atendimento, né, e acabaram por falecer. Essas pessoas, eu não sei se tem cálculo da quantidade de pessoas que, por falta de atendimento médico ou por dificuldade de atendimento médico, faleceram, tá? E nós conhecemos muitos casos. Isso é um efeito. E outro efeito também que está sendo relatado nas redes são as pessoas que ficaram em casa com sintomatologia, mas não foram testadas, não tiveram acesso ao teste, não sabiam se realmente tinham ou não a doença, mas por responsabilidade ficaram em casa, e muitas vezes não só por responsabilidade, muitas vezes os próprios médicos, porque nós temos uma linha, né, você liga, os próprios médicos diziam, não venha ao hospital, fique em casa e faz quarentena em casa, né? Essas É para não pessoas acabavam contaminar por outras morrer. pessoas, né? Exato, mas essas pessoas acabavam por morrer, Porque entende? começava leve, ficava pior e não ia para o hospital, né? Exato, não ia para o hospital, muitas pessoas idosos, sozinhos, e nós vemos muitos bombeiros que durante esse mês tiveram que entrar pelas janelas porque as portas estavam fechadas e as pessoas estavam mortas dentro de casa. É pesado. Então, isso são os efeitos secundários, que eu não sei se esse número é contabilizado, deve E ser, se testeiam, né, se essas pessoas são testeadas. Fora a isso, questão do eu teste é bem coloco. complicado aí também, então, né? Na Espanha. Agora estão começando a testear, mas quase 2 meses depois, né? Porque É muito não tempo tinha depois, né, teste. Marcele? Exato. Chegou pergunta aqui na caixinha. Deixa eu abrir aqui a caixinha pra gente olhar. Cadê? Aqui, ó. Como está funcionando o sistema funerário aí? A pergunta da Ninha. Ele está conseguindo suportar a demanda? Você falou já, né? Que parece que tem muitos casos, muitas encomendas de compras, né? De caixões, né? Sim, vamos ver, é o que nós lemos, né, no jornal todos os dias, é o que sai na televisão, e é o que os próprios pessoas que estão trabalhando no mundo das funerárias estão comentando que isso não é sustentável, os 23 mil mortos, né? Porque, claro, eles vendem os caixões. Eles Então, se eles contabilizam, né? vendem, e sabe que esse número é 5 vezes maior, então É. algum cálculo está equivocado, né? Aqui no Brasil também está desse jeito, inclusive eles não têm certeza dessa contagem, porque muitas pessoas estão morrendo de doenças respiratórias, mas não fazem teste, como você falou. Então também no Brasil não tem como dizer se esse número que eles passam para a gente é o número de fato, né, de mortes, de contaminados. E os hospitais aí estão dando suporte à demanda, estão conseguindo dar uma boa assistência aos Agora pacientes. sim, Agora agora sim? sim, agora Você sim, acha que mas agora sim porque diminuiu? sim, porque quando nós entramos em confinamento, qual é a função de um confinamento, né? Qual é a função de uma quarentena? É evitar que o vírus se propague entre a população. Então, se você deixa os contaminados em casa e protege o restante da população para não contactar com essas pessoas que estão contaminadas, você diminui a curva, o pico, né? Você demora mais para esse pico de contágio. Certo, aí Isso quer dizer, facilita isso mais. indica que as pessoas que diminuem a quantidade de pessoas que estão sendo contagiadas, diminui a quantidade de pessoas que vão ser ingressadas na UTI, diminui a quantidade de pessoas que vão estar colapsando os hospitais. Então, agora é o que eles chamam de curva de contágio, né? Nós tivemos uma curva muito exponencial, muito rápida, muitos contágios, muita gente no hospital, muitos ingressos, muita intubação, muitas mortes, obviamente. E depois, aí um pico desse contágio que chegou faz mais ou menos uns 15 dias, houve uma estabilização da quantidade de contágio, e agora que tudo indica que nós estamos começando a decair, essa curva está começando a declinar, né? Aí acaba que o Declina sistema começa a funcionar melhor, né? Exato, e declina por quê? Porque há um isolamento social, né? Quem estava contaminado ficou em casa e esperou a doença passar e não contaminou mais gente, né? Mais gente. O que passa é que agora nós estamos num processo de desconfinamento, como eles chamam aqui, ou Certo, desescalada da quarentena, né? certo. Essa E desescalada, fala. não, porque tem aqui, inclusive com relação a essa vai começar a flexibilizar a quarentena, como você está falando, porque os casos estão diminuindo. A ideia é que justamente, né, o objetivo, pelo que você está falando, é que caia mesmo, né? Mas ainda que com cuidado, né? Então, não é uma quarentena assim, sai todo mundo.
com cuidado. Por isso que, inclusive, o governo deve estar lidando de uma maneira ainda um pouco diferente com relação à crise financeira, né? Como a pergunta aqui da Ana, né? Inicialmente, o que eles fizeram e como é que está a situação agora? Eu nunca vi um país tão organizado. Que Nunca bom, vi. que bom. E dou, sinceramente, com todas as críticas que pode haver, e claro que vão haver críticas, porque eu acho que ninguém nunca está preparado para uma situação como essa, né? E é É, muito fácil, em situações tão desesperadoras e tão com tanta pouca esperança, né, de ver a luz no túnel, a luz no final do túnel, você não cometer erros, né? Você não se equivocar. Mas como profissional da saúde, não vou falar aqui de política. Eu vou falar do impacto que pode haver causado a gestão e vou falar da minha sensação, que é importante, tá? E obviamente a minha sensação é como uma pessoa latino-americana, ou seja, eu vou falar desde do ponto de vista de uma brasileira, né, vivendo essa situação. Obviamente, se você pergunta mesmo para a maior parte dos espanhóis, eles vão ter outra opinião. Tá? uhum. Mas eu achei extremamente digno a forma como gestionaram a comunicação durante todo esse processo. Tá? Desde o primeiro dia, o presidente deu a cara. Desde o primeiro dia, o presidente passou horas na televisão. Isso é muito Horas. importante, né? Não foram 5 minutos, foram horas. Tá? Horas de entrevistas, horas de responder perguntas e aqui eles chamam, depois eu lembro o nome, tá? De entrevistas para os periodistas, né? Não presenciais, obviamente, eram Coletivas? São coletivas? entrevistas coletivas, exato. Todos os dias, Flávia, todos os Ótimo, dias, ótimo. na hora da comida e na hora da janta, O tá? tempo todo envolvendo a população, envolvida na situação, né? E depois o presidente falava, depois falava o ministro de transporte, depois falava o ministro da saúde, o ministro, todos os dias ia o ministro dar a cara. Qualquer coisa, e chegava até a ser redundante, sinceramente. Chegava a ser redundante, porque muitas vezes falavam a mesma coisa vários dias, e não era necessário, não é? O profissional que coordena todo o processo da pandemia aqui, todos os dias está na televisão dando a cara, sabe? Isso gera uma sensação de coesão, e que por isso talvez as pessoas tenham obedecido com tanta facilidade o confinamento, né? Porque estavam informadas. Por mais que elas falem mal do governo espanhol e por mais dos equívocos que cometeram, dos erros que tiveram, claro, quem não vai cometer erros nessa situação, né? É. Mas o fato de ter essa fluidez na comunicação, essa transparência, vou ser um pouco ousada em falar transparência, tá? Mas de dar tanta cara, de estar acompanhando a, 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 as famílias, de estar acompanhando a população, do presidente estar todos os dias na televisão, com cara de cansado, porque você via que o homem estava trabalhando, não estava no spa, dando números, agradecendo o esforço, agradecendo a responsabilidade, agradecendo as crianças, agradecendo aos médicos, todos os dias, gratidão, 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 reconhecimento. Isso foi, para mim, uma das coisas mais bonitas que eu já vivi. Mais bonitas. Porque, primeiro que é uma sensação de cuidado, de proteção do Estado para com a população, que eu, como brasileira, nunca vivi. Nunca. Depois, uma sensação de calma, que nós estamos aqui. E que tem gente coordenando, e que tem gente levando o barco. Né? Vocês não estão Faz... sozinhos, né? O Estado está aqui com Não, vocês, né? não. E vamos fazer esse sacrifício, que isso vai passar, uma sensação de esperança, né? Foi não sei nem como, o impacto emocional que isso provoca é adesão ao confinamento, né? Confiança, as pessoas não se rebelaram, como estão fazendo nos Estados Unidos, como estão fazendo em França, né? No Brasil também. No Brasil, ou seja, não existiu em nenhum momento revolta, nenhum.
Você acredita que eu vi Ninguém. mensagens de pessoas falando que é um absurdo fazer o confinamento, que as pessoas precisam trabalhar? É claro que pessoas precisam trabalhar, ainda mais num país como o Brasil, né, que tem muitas diferenças sociais, né, que é difícil para muitas pessoas ficar em casa, né? Nós somos pessoas de oportunidade. Eu sempre falo isso aqui porque é verdade. A gente pode ficar em casa, a gente consegue trabalhar de casa, que não é uma realidade para a maioria da população do Brasil. Mas eu vi pessoas falando que é um absurdo fazer confinamento. A gente está numa pandemia, então assim, eu acho que a falta de um líder, como você está falando que vocês na Espanha têm, de um líder principal, eu acho que isso falta aqui no Brasil, sabe? Do líder principal, que é o presidente. A gente tem aqui, por exemplo, eu vou falar no nível municipal, que é da minha cidade, a sua também, né? Que é Niterói. A gente tem um líder que todo dia vai, faz uma live e está ali presente o tempo todo, oferecendo políticas públicas para a cidade, para quem mais precisa. Vai ter teste rápido aqui em várias comunidades de Niterói, inclusive, não sei se você ficou sabendo. Vai colocar pessoas em Uhum, quarentena, pessoas de comunidade, vai testar pessoas que têm dificuldade de acesso ao teste, sabe? Então, claro que não uhum. é fácil, como você falou, não dá para acertar em todos os âmbitos, né? Em todas as situações. Mas se tem um líder, se um líder chega junto, como você falou, fala, eu tô aqui com vocês, né? Tô fazendo o que eu posso. Eu acho que isso, como você falou, E emocionalmente também Flávia, ajuda, né? claro, e Flávia, e outra coisa, eu nunca vi tanto político pedir desculpas. É mesmo? Nunca tinha visto. Nunca tinha visto. Eu escutei o presidente da República pedindo desculpas. Por O algum erro que ele vice-presidente, considerou erro. sim, por erros, erros, claro, cara. Quem não vai se equivocar numa situação É dessa, uma meu situação Deus? muito nova, né? E Claro, agora, e é você falando dessa desesperadora. questão da segurança, você como psicóloga, vamos ver aqui a pergunta da Alice, que é como está o nível mental e emocional das pessoas? Ela até reforça aqui que ela diz, pergunto, porque aqui no Rio de Janeiro tenho visto casos de suicídio e depressão em crescimento. Eu acho que é muito complicado. Uhum. Por mais que você tenha equilíbrio emocional, por mais que você faça uma terapia, que você tenha essa oportunidade de fazer uma terapia, de fazer uma análise com um profissional, tem dias que é muito difícil. Isso a gente está falando pra gente, que tem. Eu gosto de reforçar isso, Marcelo, porque nós somos pessoas de oportunidade, não é todo mundo que tem acesso, não é? Tô falando uma verdade. Aqui no Brasil não é todo mundo que tem acesso a um Claro. tratamento psicológico, né? Então, como é que fica a Claro. situação, assim, de uma forma geral, assim, que você observou, até como sua experiência aí, É. desse Com isolamento? relação ao suicídio, nós não temos ainda dados, mas recordo que eu estava falando dessas mortes por efeitos colaterais. Uma das mortes por efeitos colaterais é que intuio que a quantidade de suicídios tem aumentado nesse último mês. Só que esses dados nós não temos acesso ainda. Isso nós vamos ter acesso, vai saber, o ano que vem, quando esses dados Aham. começarem a ser cruzados, As né? Agora nós estamos pesquisas, né? Os fazendo, estudos. claro. Mas isso é algo que eu gostaria de ver, a quantidade de infartos, por exemplo, de infartos, de ictus, ou AVCs, ou derrames cerebrais, acidentes que existiam um ano antes, um ano atrás, né? E com falecimento, quantos falecimentos comparados ao mês de março, para ver se É. houve o maior, né? Porque se houve o maior falecimento por esses casos, sim, podemos estar falando que essas pessoas morreram por efeitos colaterais também, né? É, e, outra questão é o suicídio. A outra questão é o Sim. suicídio, que nós ainda não temos casos, mas eu imagino a quantidade de casos tem aumentado também. Isso é uma das respostas. A outra resposta é como está a saúde emocional, né? Parece que foi o que ela perguntou. Tampouco temos dados disso, né? Nós podemos fazer tem várias hipóteses, né? Para as primeiras 2, 3 semanas foi uma mescla de medo com euforia, né? Eu acho que o medo assim, ele vai numa crescente, tem dia que melhora um pouco, mas assim, eu pelo menos, vou falar por mim, tá? Quem quiser dar o seu depoimento próprio aí, fiquem à vontade. Eu acho que o medo é uma constante, porque a gente se vê próximo da morte, a morte causa um medo, né? Claro, Sobretudo das pessoas que a claro. gente mais ama, né? E que tem mais Uhum, riscos, né? Mas a gente já sabe que claro. também não tem Mas só também grupo de risco. via-se, É um risco total, mas assim, para também todo mundo. via-se, exato, mas também via-se muito movimento eufórico, né? Que é o que nós chamamos a fase de negação, né? Das Ah, crises. sim, Pessoas estavam sim. em negação e muita euforia, muita festa nos balcões, muita Balcões é balcões bares? não, Ah, sim, sim, varandas. varandas, né? É Festa nas verdade, muita varandas, música, né?
Isso foi as 2 primeiras semanas, assim, foi o que eu te disse, que tem que fazer um estudo sociológico disso, né? Muito movimento na internet, Instagram petando, Eu acho que Facebook muita coisa petando. vai crescer, vai nascer daí, né? Desse caos, assim, muitos estudos, Claro, muitas claro. pesquisas, muitas coisas, não só com relação Sim, à própria coronavírus, à própria doença também, a Covid, mas de uma sim. forma geral. É. Então, isso foi as primeiras semanas de muita exuberância e uma semana muito bonita de se viver, muito bonita de viver a nível sociológico, que você entenda, né? Porque você saía na varanda, você via os vizinhos aplaudindo e você via as pessoas, né, colocando-se à disposição com lives, com aula, com toda aquela mobilização social, muita união, muita harmonia, muito sentido Uhum. de ajuda. Todas as propagandas da televisão, todas as propagandas das televisões mudaram de um Com dia para o outro. mensagens. Por exemplo, propaganda de seguro de carro. Tá? Faça o seu seguro de carro com... De repente a propaganda continuava a mesma, mas com outra mensagem, que é: continuamos do seu lado, fique em casa. Se você precisa trabalhar em casa, ou seja, todas as empresas de comunicação e marketing mudaram as mensagens das propagandas. Nenhuma propaganda ficou a mesma, mas isso foi assim. Não demorou, Rapidamente. foi tudo super rápido, sabe? É. E Nesse todas com ponto aqui é bem mensagens. parecido também, eu acho, né, pessoal? O que vocês É, acham? Acho que aqui tem algo semelhante também, pelo que eu estou acompanhando, eu não assim. sei, É. não sei. Mas sempre com mensagens super positivas, super bonitas, de estamos com vocês, vamos sair, esperança e tal, né? Então, isso as primeiras semanas foram dessa maneira, né? É, Agora, nós entramos eu sinto que nas 2 últimas semanas começaram a haver uma diminuição dessa intensidade, desse movimento social, uma maior apreensão de poder sair à rua, né? E sinto que nós já estamos entrando em outra fase, né? Que é uma fase mais de que realidade é essa que nós vamos viver quando sairmos, né? Porque eu acho que agora está caindo a ficha, como nós dizemos no Brasil, né? É. Agora, primeiro a fase de negação, que é vamos ficar em casa e que agora é festa, né? Depois um pouco a fase de depressão, que é, o que eu estou fazendo aqui, né? O que passou? Então, as pessoas param um pouco, começam a reprogramar a vida. E agora nós estamos um pouco na fase de e agora? Como é que O vai que ser vem viver por isso, aí, né? né? O que vem por aí. A gente daqui a pouco Nós vai não chegar nessa fase sabemos. aqui também. Daqui a pouco, em breve. Acho que a gente ainda está mais na fase ainda da reclusão, né? Da preocupação, porque a ideia é que a gente não saia de casa, né? A gente tem que ficar em casa, Exato. né? Agora, com relação à saúde mental da população em geral, nós não temos dados, porque agora está tudo parado, né? É. Mas sim, que eu estou participando, por exemplo, com vários companheiros meus em várias universidades com investigação online, estamos colaborando para testear o máximo de gente possível nesse momento de confinamento para ver o nível de ansiedade, planejamento de Uhum. vida, projeto de vida, enfim, tem uma série de investigações sendo Pesquisas. feitas. Exato. Eu mesmo estou coordenando uma investigação super bonita, muito inspiradora, que é com pinturas, Que legal. com pacientes, ex-pacientes e alunos, onde eles estão pintando seus estados emocionais durante esse confinamento. E depois vamos recolher essas histórias e vamos ver se publicamos isso num livro, porque Que vai sair bacana. muitíssimos livros, vão sair Muito legal. muitos livros teóricos sobre o que estão vivendo, né? O que as pessoas estão vivendo nesse processo, Sim. mas a minha ideia foi não escrever teoria, porque teoria já vai ter muitas, né? E sim escrever desde a arte terapia, a emoção, a partir da pintura, do A desenho, da emoção na escultura, da pintura. fotografia, Bem interessante. Aí quem quiser expressada, continuar acompanhando, inclusive, segue o perfil da Marcele, porque é um trabalho bem bacana. Provavelmente ela vai divulgar, né, tudo que vai claro. acontecer, as etapas todas. E eu acho que vale a pena acompanhar e conhecer. Eu vou querer acompanhar e conhecer com certeza. De repente, a gente até volta numa live aqui também para saber como é que foi Claro que depois, né, o sim. resultado. Porque é um trabalho muito interessante que, apesar dos problemas, né, da situação que a gente vive, é como eu estava falando, pesquisas e relatórios e investigações, como você falou, saem a partir daí, né? Para a gente Vai aprender. sair A gente muito, está aprendendo, vai né? sair muito. É Muito uma legal. época que... É.
É uma época que vai ter muito material teórico, muito conteúdo sociológico, o que era importante, ou seja, de um dia para outro, Flávia, as coisas que não tinham a mínima importância na vida cotidiana aqui em Espanha passaram a ser bens de primeira necessidade. Eu não sei se Sei, vocês sabem, mas aqui o papel higiênico se esgotou. As sei, pessoas fiquei ficaram sabendo. loucas. As pessoas ficaram loucas comprando papel higiênico e ninguém, olha, eu já falei com vários amigos antropólogos, sociólogos, Você falou, psicólogos. conseguiu uma resposta? Porque, assim, todas as Não, pessoas que não, passaram não por aqui, a tem, maioria falou do papel higiênico, da falta em não vários tem, países. Não tem ainda. não, não tem. Ninguém sabe por quê. Existe a hipótese de que na China, como faltou a mascarilha, A como é que máscara. você chama? Máscara, né? Como Aham. eles também viveram a falta da máscara, saíram vídeos em YouTube de pessoas fabricando as próprias mascarilhas com papel higiênico Pode e ser isso. com papel de café, como Sei, se chama? sei. É Filtro de coador, café, papel de coar café. coador, exato. Também pode fazer Então, uma máscara a partir disso, entende? É, porque aquele biquinho deve ser, né? exato, mas eu acho que as pessoas, como não sabiam, como nós, quando a situação é crítica e você não tem resposta, qualquer coisa que te contem, você acredita, né? É, aí ficaram mais É, seguros comprando papel higiênico, talvez. Pode ser. Isso é porque interessante, buscavam, porque buscavam a sensação, né? Buscavam a sensação de segurança. segurança e encontravam comprando papel higiênico. É O possível papel isso, higiênico né? dá uma segurança, gente. Por que será? Vocês sabem dizer? Tem uma amiga Eu não minha que falou sei. uma teoria aí que acha que porque. Como é que é? Ela falou que quando se tem muitos filhos, gasta-se mais papel. Eu não sei. Acho que foi até a Mari de Londres, se eu não me engano, ou a Carlinha. Alguém me falou isso, não lembro agora. Não Aqui a sei. Erika falou que os pacientes não podem ir ao hospital, só em último caso. Aqui no Brasil, realmente isso acontece. Eles falam exatamente isso que você falou. Evite ir ao hospital. Se tiver sintomas leves, fique em casa, se cuide, aquela coisa toda. Mas se tiver falta de ar, vá para o hospital. Então, também isso é bem complicado. Muitas Tá. pessoas pioram, inclusive, depois disso, tá? É que a Ana falou que... ela perguntou das funerárias. Apesar, você falou que tem aumentou a compra de caixões, infelizmente, né? Mas eles conseguem superar, né, a demanda, aguentam a demanda. Tem Sim, demanda. ao que tudo indica, sim, sim, sim. Entendi. Aqui, o Sim. Ferraz falou, mas muitas mortes não são com a Covid-19. Temos mortes de infarto aqui no Brasil, né? Que aqui estão contabilizando como coronavírus. Então, é o que você falou, a questão do número, né? Que a gente não tem certeza se Uhum. é de fato o número correto o que eles passam pra gente. A Claro. Erika falou que é Cada primeiro país tem mundo sua aí, gestão. que tem sugestão, que é país desenvolvido, a Espanha, né? E a Ana falou que esclarecimentos à população, outro nível, há muita transparência. Aí você falou da transparência, você não sabia se era transparência, mas a Ana falou que concorda que é transparência. E ela falou: estou sentindo inveja desse presidente de vocês aí da Espanha. Porque a gente tem uma experiência muito diferente aqui, você deve saber disso, né? A Histórias Unidas falou, e olha que na Espanha recentemente tiveram uma série de eleições até formar-se governo entre o Podemos e o PSOE, que é o nome de um É partido, o né? PSOE. PSOE que PSOE. fala? Ah, tá. Uhum. Que são os partidos daí, né? Porque Estados Unidos entende a Uhum. história, né? O medo aumenta muito quando a morte tem rosto. Quando alguém que você conhece morre, a reação muda na maior parte dos casos. Você conheceu alguém que teve a Covid-19, Vários, Marcelo? vários Várias. no colégio oficial de psicólogos aqui de Valência, uma companheira minha perdeu o pai, Poxa, perdeu o pai. Eu tenho dois pacientes também que perderam familiares, e eu mesmo perdi meu tio, que eu estava lamento muito. em Niterói, né? Seu tio que Não, faleceu não, daqui não de Espanha, Niterói? Nicarágua. Sim, Poxa, lamento sim, muito. É um desses exato. casos, né? É um dos casos. Estava numa Foi residência recente? também. Foi recente? Sim, mas sim, umas 2 semanas, umas 3 semanas quase. Sinceramente, o tempo, o espaço muda totalmente. Eu não tenho nenhuma Muda. noção de tempo, não. A gente fica Não sem tenho noção. Meu noção de marido tempo. hoje estava perguntando, hoje é sábado, a gente fica meio confuso, né? Mesmo trabalhando É, de casa, mesmo em casa trabalhando, fazendo as nossas funções, é é, tudo diferente, né? Aqui a Carla mas falou, eu a tô Carla vendo mora em... aqui, a Carlinha mora... desculpa te interromper, que eu tô vendo Não, aqui pode falar. várias pessoas falando da questão da vida mental, da saúde mental, Ah, sim, vamos falar né? sobre isso. A Vou só ler fonoaudiologia. mais uns aqui, que a Carla é essa de Toronto, essa, que falou até com a gente uma vez. Aqui estamos entrando na 7ª semana de quarentena, não está sendo fácil, mas conseguimos entender. O problema agora está com o filho, que ela tem um filho de 8 anos, que está entrando em uma fase depressiva. Aí, ó. Então, aí a psicóloga está aí
pode falar, a criança também entra numa vibe Claro, claro. E a emocional. questão da criança, claro, e a questão das crianças ainda é mais complicada, porque a sintomatologia depressiva das crianças não são muitas vezes do quadro do adulto, né? O quadro do adulto é mais insônia, mais apatia, muitas vezes mais letargia Eu emocional, tive insônia, mais eu tive insônia. tristeza. Exato. E o quadro da criança pode vir acompanhado de agitação, irritabilidade, um movimento muito mais para fora, muito mais impulsividade, muito mais movimento, e que muitas vezes muitas vezes os papais não se dão conta, né, que a criança está depressiva, porque ela está mais movida, mais irritada, mais hiperativada, e não associam isso a estados depressivos, né? Mas veja, vamos ver. Eu tenho participado de muitas conferências, aulas online na universidade, e todos os alunos me perguntam a mesma coisa, né? As crianças, a depressão infantil, a tristeza, a depressão infantil. Vamos ver, estamos numa situação de crise sanitária, né? Agora toca ficar em casa. Já A está. rotina mudou, né? Agora toca ficar em casa, porque agora é hora de se proteger. É, Quando tudo isso acabe, nós já vamos cuidar. Quando isso. tudo isso acabe, vão haver profissionais para cuidar dos efeitos colaterais. Depressão infantil tem cura, depressão de adulto se trata e tem cura. Sim. Tem vários tratamentos psicológicos para tudo isso. Tem várias linhas psicoterapêuticas com muitíssima eficácia. E se não funcionam só a psicologia, a psicoterapia, tem ajuda farmacêutica, medicamentosa, remédios muito eficazes. Então, de tudo isso nós podemos sair. Mas é mais Tudo isso importante nós procurar um podemos sair. psicólogo no primeiro momento, né? Como você falou, no primeiro Claro, momento. mas eu quero que entenda que podemos sair. Isso depois tem solução. Tem O que saída, não né? tem solução, o que não tem solução é se você morre. Aí não tem É, solução. verdade. Entende? Importante Então, essa fala da Marcele, é verdade. Por o isso, que eu estava valorizar o ontem. profissional da psicologia também, valorizar esse Claro, trabalho, valorizar essa área que é muito importante, porque tem gente que acha que não precisa. É fundamental o trabalho do psicólogo. claro. Eu Ontem eu acredito estava muito. conversando com uma aluna, que está super nervosa com as crianças e tudo, e eu tive que responder para ela em primeira pessoa, né? Eu disse para ela, eu falei, eu prefiro que o meu filho saia dessa situação deprimido, mas vivo. E ponto. E se ele sai deprimido, nós já vamos organizar isso, né? O que eu não Então, se posso é manter em agora. casa. É. Claro, porque agora toca ficar em casa, agora toca fazer o confinamento, agora toca tomar medidas de contenção, agora não é hora de sair na rua para jogar bola com os amiguinhos, não é hora de estar de É. festa por aí, Se porque envolver com outras ainda não estamos pessoas. seguros. É Não, verdade. porque se eu vou estar colocando a vida do meu filho em risco, a vida dos adultos que vivem com o meu filho em risco, a vida dos Exatamente. avós que convivem com o meu filho, né, em risco Exatamente. E até também. de outras crianças, a É, gente não sabe o que essa doença faz, né, com qualquer um. claro, E se a gente que está assistindo isso aqui no Brasil vê que na Espanha ainda está desse jeito, que já estão começando a fazer uma, né, mas ainda assim lá ainda precisa fazer o isolamento, aqui mais ainda, eu acho, no Brasil, sabe? Que a gente está um pouquinho mais, uns passos atrás de vocês. Então, acho que o isolamento é fundamental, com certeza, apesar das consequências, né, em alguns sentidos. Aqui o Ferraz falou, fica em casa virou um padrão publicitário, de certa forma. A comunicação se aproveita disso também. Claro que é para ajudar, mas também tem o viés aí da comunicação, da publicidade, né? Hoje saiu um estudo alemão que notícias ruins são melhores nesse período porque as pessoas ficam mais alertas. Pode ser, tipo, dar um medo para segurar a onda, para ficar em casa, né? Interessante seu projeto, a Ana falou, Marcele, que é interessante seu projeto, é mesmo. obrigada. Porém, a saúde mental realmente fica bem abalada. É muito difícil se equilibrar entre realidade e expectativas, positivas ou não. A experiência Claro. com o Paquito, ela falou para a experiência com o seu filho. A gente tem só 1 minuto e 22 aqui restante. O assunto Então eu está prefiro ótimo, né? falar, voltando à questão da saúde mental, né? Ver se deixo alguma Certo. informação importante para vocês. Pode. Da experiência que eu tive com os meus pacientes, porque de um momento para o outro eu tive que colocar todos os pacientes online. E todos passaram pela mesma fase, pela mesma situação. A primeira semana, as primeiras duas consultas online tranquilos, tudo bem. Na terceira semana, pum, todos entraram em melancolia.
Então, foi muito importante uma estratégia que eu comparto com vocês, para que vocês tenham essa ideia, né? Não programem uma agenda cheia de atividades durante a quarentena. Não queiram fazer da quarentena como se o mundo fosse acabar amanhã e que vocês vão aprender tudo, aprender a cozinhar, aprender yoga, aprender inglês, escrever um livro e pintar a casa. Não façam isso, porque isso vai gerar uma frustração enorme. Tá? Até porque, se você tem dificuldade, limitações para sair na rua, para comprar material, para ter acesso a material, tá? Ou para ter acesso a determinados conteúdos, você vai se frustrar. Gente, caiu aqui, né? Como vocês viram, a live caiu porque fechou 1 hora. Eu vou voltar aqui e retornar para Marcele poder finalizar com a gente o que ela estava falando. Oi, Lu. Vou voltar aqui com a Marcele, vou esperar ela entrar. Voltou a Marcele aqui, ó. Vou fazer aqui o convite para Marcele. Quando a gente tem muita troca, assim, né? Ainda mais com uma pessoa que mora na Espanha e que tem essa experiência como psicóloga. A gente encerrou aqui porque o Instagram só tem 1 hora de live e o assunto tá muito bom aqui, né? Então, continua reforçando a questão da saúde mental pra gente, Marcele, por favor. Sim. Então, como nós aqui passamos, já temos uma experiência com 1 mês de antecedência, né? Eu deixo algumas dicas para vocês, tá? Cuidado com a expectativa muito alta da quarentena, porque todas as pessoas que eu estou atendendo na clínica entraram que eu vou aproveitar a quarentena, e eu mesma passei por isso, hein? Tá? Vou terminar a tese durante a quarentena, e não é verdade, né? Você consegue sim fazer muitas coisas, mas também tem que ter levar em consideração que o seu estado anímico não está 100%, né? Que você pode aguentar 1 semana ou 2, mas a partir da segunda semana você começa a decair, né? Nível de motivação, atenção, maior tensão há muito tempo em casa, menos luz solar, né? Tudo isso vai gerando essa desmotivação. Então, isso por um lado, né? Cuidado com as expectativas e muitas tarefas. E a outra questão que eu também ajudei a meus pacientes foi um checklist de prioridades. Checklist de prioridades 3 prioridades para fazer ao largo de 1 semana. Não quero fazer 10 prioridades, não, ou 10 coisas. Eu vou arrumar o armário, vou cortar o pelo do cachorro, vou escrever tal, vou aprender isso, porque isso gera um estresse enorme. E se você vai passar muito tempo em casa, não vale a pena. E a terceira questão é os horários. Horários e rotina. Rotina e rotina. Se você antes acordava às 8 da manhã, continua acordando às 8 da manhã, não começa a acordar meio-dia. Se você antes dormia às 11 ou à meia-noite ou às 10 da noite, continua dormindo mais ou menos essa hora, porque a maior parte dos meus pacientes começaram a trocar o dia pela noite. Começaram a dormir até às 11, 10, até ao meio-dia, 1 da tarde, e passavam a madrugada inteira acordados, né? Então você acaba trocando o dia pela noite, e isso gera uma vulnerabilidade no sistema nervoso, e claro que você tem mais probabilidade de estar deprimido. Né? Então, se você comia uma determinada hora, continua comendo essa determinada hora. Se você jantava, cenava, desayunava, despertava, continua fazendo tudo na mesma hora, né? Cuidado com as obsessões. As obsessões seriam as neuras, posso falar? Demasiada assim? limpeza, ou seja, se você limpa a casa, se você estava acostumado ou acostumada a limpar a casa dia sim, dia não, continua limpando dia sim, dia não. Não precisa exagerar nessa limpeza. 3 vezes todos os dias. Né? Porque isso também, estamos vendo um aumento maior, um crescimento da limpeza? Desses transtornos mais obsessivos, compulsivos, o que é normal. Eu posso dividir o meu aqui com vocês, rapidamente? Eu sempre tive, quem me conhece melhor sabe, eu sempre tive uma mania de comprar álcool gel, tá? Aquele pequenininho, botava na bolsa. E limpar muito as mãos. Então, assim, exatamente. Esse aí tava na minha bolsa. Quando tava para acabar, eu já comprava outro. Então, era constante. Eu, no ônibus, eu passava, sabe, na barca, chegava, onde eu chegasse, lavava minha mão,
A Erika falou, minha sogra tá assim, mas eu era já assim antes. Quando aconteceu isso, faltou álcool gel nas farmácias. Eu Sim, me desesperei, porque é uma coisa que para mim já era uma coisa embutida, assim, para mim, né? Eu tenho claro. noção disso, consciência, mas na prática é muito difícil, né? E foi uma loucura ficar sem álcool gel para mim, foi um desespero. Eu consegui comprar. E hoje em dia eu tenho assim, eu tenho que me controlar quando eu vou e vejo um álcool gel, é tipo assim, eu vejo um álcool gel, sabe? Meu olho chega a brilhar. E então, assim, aqui em casa tem muito álcool gel, não é à toa. Eu uso só quando eu saio, tá? Né? Assim, eu aprendi que tem que usar só quando sai em casa, tem que lavar a mão. Mas isso pra mim é muito difícil. Então, assim, isso é tipo um transtorninho aí que eu tenho, que todo mundo tem o seu Ah, aí, né? Que é, quem é não tem? normal. Quem não tem, né, Quem seu não transtorno? tem? Quem não Mas tem? eu, Né? mas eu acho que Um pouquinho de nesse momento. neurose também dá um pouquinho de neurose dá brilho para a vida, né? Ah, É então tá tudo muito bom. Então não tô tão certinho mal também assim. cansa, né? Não, não É, passa nada. Em situações de crise, em situações de tensões, essas oscilações de humor, de ânimo, são naturais e tentar ficar muito perfeito, né? Aí adoecemos. é. Também temos que deixar que o corpo se expresse, né? Que a alma se expresse. Não passa nada que a gente possa estar um pouquinho mais triste, um pouco mais obsessiva, com pensamentos um pouco mais compulsivos, porque isso passa, depois quando a crise passa, quando a pressão passa, isso volta ao normal, isso se estabiliza, né? A questão é se isso vira crônico. E não só se cronifica, porque muitos transtornos, as pessoas conseguem viver com o transtorno toda a vida, mas não são inabilitantes. Tá? Não são inabilitantes. Por exemplo, Honoré de Balzac escreveu toda a sua obra literária e ele vivia numa depressão bipolar. E não eram inabilitantes. Toda a obra que ele escreveu em estado maníaco. Quando entrava em depressão, o homem se fechava em casa e ninguém via ele sair na Produzia rua, né? mais, né? Na E quando depressão estava dele, no talvez. estado não, no estado maníaco, quando entrava no estado maníaco, se Ah, colocava a maníaco. escrever como escrever, e era produtivo, né? Por que eu estou dizendo isso? Tem pessoas que conseguem ir vivendo, né? Dependendo da época também, conseguem dar vazão a esses transtornos. A questão é quando o transtorno gera um enrijecimento da pessoa de tal maneira que a pessoa não consegue mais viver em sociedade, nem viver consigo mesma, que pode colocar sua vida em risco, não consegue ser Aí é produtiva, perigoso. não consegue evolucionar na própria vida, né? Então, se torna totalmente disfuncional isso. Então, por que eu estou te dizendo isso? Porque um pouquinho de obsessão, quando você tem medo, é natural, né? É natural, por Faz isso parte, existe, né, da né? A vida. ansiedade. A ansiedade é natural, o medo é natural, nada isso é nada disso são emoções antinaturais, né? É. Sim, que se ele domina nossa vida de tal forma a ponto de não nos deixarmos viver, não nos deixarmos dormir, não nos deixarmos relacionar com com as outras pessoas, aí sim tem Aham. que ser tratado, porque senão nós vamos nos enrijecermos, vamos morrer em vida, né? Com Entende? certeza. O exagero que é perigoso. É isso, Marcelo? Eu não digo Assim, exagero, porque quando fica muito. Quando a atrapalha a pessoa vida quando social, quando está, você atrapalha a claro, saúde. mas ninguém faz isso por exagero, né? Faz isso porque está doente, está sofrendo, né? Não faz por Sim, exagero, faz por sim, sofrimento, claro. né? Uhum. Então, ajudar. Para tudo se tem ajuda, para todos os transtornos mentais hoje existe ajuda. Eu não vou dizer que existem curas, porque não existe cura para muitos deles, mas para a maior parte, sim que existem Tem um muitos controle, né? tratamentos. Sim, tratamentos muito eficazes. E por que eu estou sendo tão, como dizem aqui em Espanha, né, tão cansina, tão redundante, dizendo isso uma e outra vez, né? Porque é importante nós sabermos que se agora nos deprimirmos um pouco, ou ficarmos um pouco ansiosas, que depois isso vai se resolver. Se agora não podemos ir a um psicólogo, porque agora estamos sem trabalho, porque agora não podemos ir a um psiquiatra, porque não podemos ir a um hospital, ou porque temos medo, porque não sabemos o que fazer, calma, calma, que quando isso passar, né, pelo menos a realidade aqui de Espanha, hein? Não sei do Brasil, mas eu acredito que o brasileiro são pessoas extremadamente altruístas. Depois eu quero falar do altruísmo, quero te dar outra informação super legal que pouca gente sabe. Porque eu vejo muitos amigos brasileiros, psicólogos, se colocando à disposição da população para atendimento gratuito online.
entende? Então, se isso já está acontecendo agora, imagina o que não vai acontecer depois. A quantidade de gente que vai estar à disposição, a quantidade de profissionais de ONG, de médicos, de enfermeiros, de psicólogos, profissionais da saúde, que vão estar aí para ajudar nas consequências, porque essas consequências, Flávia, vão aparecer nos próximos 3 anos. Entende? Isso não Aham. vai começar a surgir agora. Isso não, sabe, o que os psicólogos, que o nosso trabalho vai realmente começar é mais ou menos uns 6 meses depois que tudo isso acabe. Porque a Sim, faz todo sintomatologia sentido. agora a sintomatologia é grave, né? E agora necessita cuidados, necessita atenção, necessitam ajuda todos, né? Todos que precisam têm que ter ajuda. Mas os crônicos, que são essas pessoas que eu te falei, que aí sim tem que ser tratados, quando se cronifica, mais ou menos uns 6 meses a 1 ano depois que aparecem os sintomas. Aí é que você pode dizer que uma pessoa está crônica num diagnóstico, né? Aham, aham. E espero, outra dica que eu deixo aqui é que quem saia dessa situação com um nível de estresse, de agotamento mental e emocional, com um nível de ansiedade, de angústia muito elevada, que busquem ajuda, busquem psicólogos o quanto antes. Por quê? Porque quanto mais tempo você passa numa situação de estresse pós-traumático, numa situação de angústia, vale? Pior vai ser depois. Pior vai ser, porque uma coisa é você tratar um paciente com uma ansiedade leve no início de uma crise ansiógena, vale? Uma coisa é você tratar o paciente com essas condições, outra coisa é você tratar o paciente que já está há 2 anos É mais vivendo um processo difícil, de né? ansiedade e que já chega para a gente com um quadro de ansiedade generalizada, que É, toda a vida do paciente já está ferrada porque não tratou, porque a ansiedade vai não crescendo, tá? sim, O sim. estresse, Quanto mais para que rápido, você melhor procurar ajuda profissional, com certeza. entenda, o estresse pós-traumático é o único transtorno psicológico que não melhora com o tempo. A ansiedade, por exemplo, se você muda o paciente do contexto, a ansiedade pode diminuir ou aumentar. A depressão, se você muda o paciente do contexto, também pode diminuir ou aumentar. Mas o estresse pós-traumático não. Se É você pode mesmo? mudar a pessoa de planeta, que vai continuar com a mesma sintomatologia, entende? E Coisa. muita gente vai sair daqui, vai sair dessa situação que nós estamos vivendo com quadros de estresse pós-traumático, né? Então Muitos casos. não se coloquem na mão de qualquer profissional. Cuidado, busquem um psicólogo ou uma psicóloga, não se coloquem na mão de qualquer profissional. Um psicoterapeuta não é psicólogo, um coach Pesquise, não né? é, um coach não é psicólogo, isso é muito importante, porque Verdade. não percam tempo. É possível tratar um paciente em uma certa rapidez, tá? Se o paciente chega para a gente e começamos o tratamento e fazemos o que tem que fazer. Mas se esse paciente já passou na mão de 10 outros profissionais, entre eles xamãs, curandeiros e outras coisas, que não são profissionais da saúde, esse paciente chega muitas vezes destroçado, economicamente e destroçado emocionalmente, né? É, isso é Então importante. isso tem que cuidar, É tá? Agora, importante. para Quem quiser seguir e finalizar, acompanhar a Marcela, acompanha a página dela, porque lá também tem muitas informações nesse sentido, né? claro. Agora, uma coisa super bonita para finalizar, é, que nós estamos falando tanto da psicologia, né? Tanto dos médicos, profissional da saúde. Quando começou o confinamento, que todo mundo começou a falar da falta de máscaras, né? De viseiras, de máscaras, como se Para fala? profissionais de saúde, são viseiras, né? São É, viseiras essas assim, grandes, né? sei. É, não tinha, porque tinham que trazer de China, os aeroportos estavam fechados, uma loucura, sabe? Então, o que aconteceu? Os informáticos e os engenheiros, as universidades de engenharia, universidades de belas artes, universidades de arquitetura de várias partes do país, pegaram as impressoras 3D, chamam impressora 3D no Brasil?
Sim, sim? sim, impressora em 3D. E começaram a fazer as máscaras 3D. Bacana. Os informáticos começaram a fazer as máscaras em casa para Muito bom. doar para os hospitais, para doar para as ambulâncias. E por que eu te conto isso? Porque isso não é divulgado, né? E eu vivi em primeira pessoa, porque meu marido é engenheiro e ele trabalha na Universidade de Arquitetura. E ele começou a fazer parte desse grupo de makers internacional. E de repente ele me disse: eu vou começar a fazer máscara para doar para os hospitais. Então eu tive aqui em casa várias impressoras 3D no meu Bacana. quarto durante várias Que legal. semanas, é, imprimindo máscaras sem parar, Para ajudar imprimindo esses profissionais que viseiras, estavam sem EPI, né? Muito bom. viseiras. E aqui em casa, cada dia paravam ambulâncias para levar caixas de 10, 20 caixas de 10, 20 viseiras, porque as ambulâncias, as pessoas das ambulâncias chegavam nos hospitais e repartiam entre os companheiros, né? Muito Agora bom. não, agora os hospitais já estão usando material homologado, como eles chamam aqui, né? Certo, certo. Mas, mas as primeiras semanas, como não tinha material, todo o país se organizou e foi máscaras dessa de pano. Você tinha que ver, Flávia, a coisa mais linda, as avózinhas, Bacana. abuelitas, as avós, avózinhas de 90 anos, 80 anos, Sei. costurando máscaras. E davam as máscaras, sabe? Desfaziam roupas fazendo máscaras. Então, isso foi uma coisa lindíssima. Viver isso É lindo. foi uma situação que é inesquecível, inesquecível, sabe? A quantidade de compaixão que pode ter o ser humano, a quantidade de carinho, de amor que pode Verdade. ter, é uma coisa super bonita. É muito bonito. Aqui em Niterói foram distribuídas, agora acho que 500 mil, mas a ideia é distribuir 1 milhão de máscaras. Máscaras também feitas por artesãs, empresas aqui da cidade. Eles estão distribuindo para a população em diversos pontos, aleatoriamente, né? E estimulando a economia local nesse momento difícil para muitas empresas e muitas artesãs da Claro, cidade. Então, também é uma outra atitude bem interessante que está sendo feita aqui em Niterói, que também está com medidas aí restritivas, não pode entrar na cidade se não for da cidade. Então, Niterói está seguindo esse isolamento aí para que prevenir a bom, população, e é muito que bom, bom, porque começou aqui no estado, começou em Niterói, e a gente já está conseguindo controlar a situação. Então, que vendo aí bom, as políticas públicas que a Espanha está fazendo, claro que a Espanha passou por um momento muito mais difícil, mas a gente, a tempo, está conseguindo equilibrar melhor a situação aqui. Claro que leva tempo, né? E é bem complicado ir para todo mundo. Vou ler aqui as últimas mensagens. Marcele, quero seu álcool em gel, amiga. Meu álcool em gel tá cheio aqui. Pode vir que tem. Quer dizer, não pode vir, né? Deixa na portaria. A gente não pode se encontrar, né? Não tem jeito. A Aninha falou: acho que muita gente ficou obsessiva por limpeza nessa pandemia. Saímos esterilizando tudo e lavando a mão toda hora. Eu já era assim, fiquei mais, né? Como eu falei aqui, dividir com vocês minha experiência. A Aninha falou: e o que você acha que é a melhor atitude nesse momento? Eu não sei qual era o assunto. Mas que a Aninha perguntou aqui tem mais um tempinho. Como se preservar melhor psicologicamente nessa pandemia, no isolamento? Se preservar, talvez, tentando buscar um equilíbrio, como você falou, e tentando não se cobrar muito, talvez, não é, Marcele? as palavras maiores como equilíbrio eu não uso, porque eu não sei o Não. que que é. O que Não que tenho a você mínima ideia do que é acredita? equilíbrio. Não, não acredito em nada. Eu acredito no que é real, né? Eu acredito no bem-estar. O bem-estar, sim, se pode quantificar, né? O bem-estar, sim, você pode testear e você pode dizer que uma pessoa está numa situação de bem-estar ou não. O equilíbrio eu não sei o que é, porque o equilíbrio que é para você pode não ser para mim, né? Entendi. Então, usar essas palavras maiores é muito perigoso. Mas, e por que eu digo isso? Porque é muito importante que as pessoas tenham consciência de não se exigirem demasiado agora, né? Não queiram, no meio de uma pandemia, querer estar equilibrado. Pelo amor de Deus, ninguém aqui é Verdade. Madre Teresa de Calcutá, né? Você acha que Socorro, nós né, temos que... gente? E outro também, fazer exercício é uma loucura. Tem que sair da pandemia, não pode sair acima do peso, gente. Calma, né? Socorro, né? Como é que a gente faz com isso? Come, qual é o problema? Depois engorda, depois adelgaça e depois a vida vai continuar. Ninguém vai morrer porque vai passar 40 dias em casa. Calma, Não né? pode ir pra rua se ficar exposto Não, aí ao vírus, né? Isso que não pode, né, não, Marcelo? come, engorda, come pizza, come chocolate, depois emagrece, não passa Depois dá um nada, não. jeito. É.
depois dá um É isso jeito. aí. O importante é ter algumas coisas claras, né? Com relação ao bem-estar, né? O bem-estar e isso, para nós tirarmos essas palavras maiores de equilíbrio, de harmonia, né? Eu Certo. quero ter harmonia. Me explica como é que faz isso, porque eu não tenho a puta ideia, sinceramente. Não sei. Não sei o que é ter harmonia. Porque, por exemplo, para mim que tenho uma personalidade ansiogênica, né? Ansiogênica eu preciso ter uma ativação muito maior para poder me sentir bem, né? Se você pega uma criatura como eu, que preciso ter uma velocidade de 40 quilômetros por hora, e me coloca do lado de um yogi, que passa o dia meditando, ele vai querer me matar e eu vou querer matar ele. Entende? Porque o que ele entende Exatamente. por harmonia não é o que eu entendo por harmonia, entende? Verdade, Então, verdade. Muito por isso relativo. nós temos que tomar cuidado. Por isso que nós temos que tomar cuidado o que é estar bem nesse momento, né? Estar Verdade. bem você continua dormindo bem? Você está tendo pesadelos? Né? Você está tendo compulsão alimentícia? O que significa isso? Você acorda de madrugada e ataca a geladeira e come sem parar? Né? Você passa o dia inteiro comendo, mesmo quando você não tem fome? Tá? Então, isso pode ser enquadrado numa coisa que chamamos compulsão alimentar. Tá? Então, já falamos do sono, já falamos da compulsão alimentar. Outra coisa você tem pensamentos obsessivos, pensamentos como todo dia, toda hora, cada minuto na tua cabeça, esses pensamentos não vão por mais de 3 dias, por mais de uma semana, entende? Fica Então, o alertinho aí ligado, né? vai ficando. Você está começando a ter dor no corpo, como dores aqui, dor no abdômen, diarreia. Teu corpo está começando a sentir muita dor de cabeça. Teu corpo está sinalizando que você não está dormindo bem, que você está comendo mal, que você está muito tenso emocionalmente. Teu corpo está começando a te avisar isso. Então você vê que é um sistema, que é uma ecologia. Né? O bem-estar é uma ecologia. Então, uma coisa vai ligada à outra. E quando uma coisa se transtoca todas as demais. Né? Então, quando uma pessoa está em estado de mal-estar, que é quando chega na clínica, por exemplo, quando vai buscar ajuda, a pessoa já está num tal estado de mal-estar que todas essas dimensões sexual, social, física, do sono, onírica, todas essas dimensões já estão desequilibradas. Então, a pessoa está num estado de mal-estar. Tá? Se uma situação está mais ou menos desequilibrada, porque você está comendo um pouquinho mais, mas não chega a ser uma compulsão alimentar, mas seus pensamentos estão bem, você mais ou menos dorme bem, consegue ter sua conversação com seus amigos, não está se isolando do mundo, não está tendo pensamentos suicidas, está tendo uma vida sexual ativa se você tem parceiro ou parceira em casa. Então, se tudo o resto está bem, você está comendo um pouquinho mais, isso não é falta de equilíbrio. Entendi. É Simplesmente importante. é uma Essa situação orientação é ansiógena, importante. porque É você está importante essa vivendo uma orientação. ansiedade. Agora, Uhum. se você soma a tudo que nós já estamos vivendo, essa autoditadura de que você tem que estar bem e que você tem que estar de puta madre, equilibrado e zen, foda-se, vai a merda, né? Desculpa, mas ninguém aguenta. Não dá, gente, né? Vamos lá, Não né? tem Não dá. psicólogo, sabe? Não tem psicólogo, porque eu conheço muita amiga que está fazendo live sobre como gestionar a ansiedade, mas está com a cara cheia de diazepam, entende? Aí é fácil, né? Aí é Na fácil tomar prática é bem Rivotril. diferente. Então Verdade, é calma, importante. As orientações aí calma. da Marcele como psicóloga, é muito importante a gente ficar atento, né? Aqui a Aninha falou que é interessante, muito rica essa live. Com certeza, é sempre bom essa troca, né, Aninha? Essa troca com a Marcele. Então, é muito bom, porque além da experiência dela de morar em outra cidade, né? Que é lá na Espanha, lá em Valência, outro país, também ela traz toda essa experiência do trabalho dela, né? Informações sobre a psicologia. Você é maravilhosa, Marcele, disse a Érica aí, minha amiga também. Campanha anti-coach urgente. Viva a psicologia e a ciência, disse Estados Unidos. Excelente entrevista. Obrigada, gente, pela participação de todos. Obrigada, Marcele, por todas essas informações. Máscaras plásticas aqui em São Paulo fizeram também. Um grupo de alunos com pais de uma escola particular. A UF também, a Tô vendo. Universidade aqui de Fluminense, aqui de Niterói, também teve uma iniciativa bem bacana de produzir máscaras também, essas viseiras, né? Também para Sim. os profissionais de saúde, né? Eu acho que isso é importante falar também. Quero agradecer a participação de todos. Cindy, obrigada pela partilha, minha mestre. A Cindy falou aqui para a Marcele.
A Cindy está em Espanha. A Cindy é Ah, aluna minha. É que aluna minha de bacana. quase uns 15 anos atrás, em Portugal. E ela está Aham. em Espanha. É com ela que eu quero te dar o contato dela para você fazer uma live com ela. Ah, eu Ela quero, fala até porque, português. que bacana, Ela mais fala pra frente eu português. quero, inclusive, falar sobre. A gente pode até Ó, abrir uma João outra aqui, também. mas. João, Ah, o João também. Oi, João João, tudo bem? Nares também está em Foz do Iguaçu. Também é Bacana, psicólogo, bacana. hein? Também é psicólogo. Outro profissional aí da psicologia. Estou Aqui também tem do mundo tentada. inteiro. Ah, muito bom aqui. Eu quero voltar, inclusive, aqui, em algum momento, para a gente falar, inclusive, sobre essas questões emocionais, né? A gente ainda vai viver muita coisa aí mais para frente, de experiências, e isso tudo que a gente está vivendo é importante, essa troca, né? E essas suas informações são muito importantes para a gente, quando procurar um psicólogo, um profissional. Como você falou, muitos profissionais vão estar abertos a consultas online, já estão, inclusive, né? Porque é importante nesse momento, a gente não pode sair. E a consulta, eu acho que, assim, claro que pessoalmente, tudo pessoalmente talvez seja melhor, mas é bom também a gente poder usar essa forma de comunicação daqui para frente. Eu acho que Claro, também é uma forma de abrir para outras oportunidades, tanto de ensino, de aprendizado, a gente começar a usar essas ferramentas. Nós que temos oportunidades, sempre gosto de falar isso. Porque aqui no Brasil, muita gente não tem claro, acesso ao Wi-Fi, à internet tão fácil assim. Aqui nos Estados claro. Unidos falou, eu não consigo parar de ler e ainda tenho que confortar meus alunos. Isso está me fazendo mal, me fazendo mal, afetando meu sono e sentindo dor de colunas horríveis. É o que a Marcela estava explicando para a gente não se cobrar tanto nesse momento difícil para todo mundo. Claro, Tem mas o pobre é professor, né? Ou seja, se ele está trabalhando desde casa, coitado, ou seja, pesado, né? tá pesado, né? Não é fácil, porque É. mudou tudo de uma noite, do dia para amanhã, né? Essa é a primeira live, o Flávia, que eu faço internacional, porque eu já tinha feito com várias pessoas aqui em Ah, que Espanha, né? bacana, que E eu vou bacana. confessar uma coisa para você, em primeira pessoa, em primeiro lugar. Eu era daquelas psicólogas da velha guarda, sabe? Sei. Eu não gostava de terapia online, não, sabe? Não, Não gostava, não gostava. Tanto que nas minhas clínicas, eu não ofereço terapia online. Ofereço para outros psicólogos que fazem, mas eu não faço, você não não fazia, faz. não Não faz? Você fazia. pensa em fazer? Pensa em fazer mais pra frente? Porque, assim, eu, por exemplo, eu tenho a minha psicóloga e, assim, eu preciso semanalmente conversar com ela. Pra mim é muito importante. E a gente tem feito, a gente começou a fazer assim, se vendo. Em alguns momentos a gente não se vê, a gente se fala por telefone. Mas, para mim, pelo menos, é muito importante. Não sei como é que é Claro. para outros pacientes, outros profissionais. Para mim, Olha, funciona muito bem. eu tive duas experiências, dois casos, né? Casos de pacientes que eu já acompanho há muitos meses, que passei para o online e aí não houve nenhuma mudança na relação, porque eu já conhecia, e pacientes novos que entraram por primeira vez já online, né? E sou sincera, eu estava super nervosa antes de começar a consulta, porque eu dizia, caramba, todo o meu enquadre terapêutico né? Toda a minha estrutura de pensamento como psicóloga é da escola do divã, né? Você está aí com um paciente na tua frente. Como é que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Né? É super difícil. Na verdade, é maravilhoso como se pode ajudar com as novas tecnologias. É Sim. impressionante. E tanto que a primeira vez que eu atendi um paciente sem conhecê-lo presencialmente, né? Só por internet, eu não cobrei a consulta e fui muito sincera e disse: olha, eu não sei como isso vai sair. Se isso sair bem, a gente continua. Se isso sair mal, você não perde dinheiro, porque eu não sei, eu nunca fiz. Eu tenho que Você ser honesta com arriscou a lá para ver como pessoa. é que ia ser, né? Claro, e eu não vou mentir, entende? Eu falei para Claro. ele, eu falei, olha, eu vou ver como funciona. Se funciona, bacana, a gente continua. Se não funciona, eu te recomendo que busque um outro profissional que tenha mais experiência com o tema online, porque eu não sei fazer, é a primeira vez, sabe? E a Aham. verdade é que sim, a verdade é que veio recomendado, está comigo já desde o início da Que quarentena bom. e estou podendo ajudá-lo. Estava numa situação super difícil também, no meio de um divórcio. Isso é uma coisa que a gente pode falar um dia, hein, se você quiser, Pode. Vamos porque eu abrir sou. para falar sobre mais É, temas, porque eu acho que tem muito tema para gente falar nessa situação, especialmente, é, né? Aqui o Ferraz é. falou, adorei essa live e ver essa pessoinha linda e muito inteligente que também é minha afilhada. Parabéns, Flávia, adorei. Obrigada, Ferraz, pela participação. A Andréia, conversei ontem com a Andréia lá do Chile. Obrigada, muito bom escutar uma profissional. Muito bom. A Cindy, estou em Itália, falou que está na Itália, né? Ótima live, gente. Obrigada. Sempre tive certeza do sucesso dessa live. A Érica aqui, quem me apresentou, a Marcele, minha amiga querida aqui.
Adoro tudo, minha Marcele. Obrigada, minha Marcele. Obrigada, Marcele, foi muito produtiva. Gente, muito obrigada mesmo, especialmente a Marcele. Quero agradecer a disponibilidade. Olha, eu quero mais lives, Marcele. Aí, ó, a Cindy está falando que quer mais lives suas aí. Claro, claro que sim. Acessem o perfil da Marcele. Qual é o perfil mesmo? É @instituto, iase.com. institutoiase.com. Esse é o site, mas aqui no perfil no Instagram é Instituto Iase, @Instituto Iase, Iase, né? exato, É só procurar aqui que institutoiase.com. eu estou seguindo a Marcele, se atualizem com ela, busquem informações também de uma profissional, porque é Claro, importante, mesmo ela estando na Espanha, ela pode dividir com a gente, trocar informações como profissional de psicologia, que a gente, como eu falei, a gente tem que valorizar sim, eu valorizo, eu acho que a gente tem que buscar ajuda sim, todos nós aí precisamos, acho que todo mundo deveria fazer análise. Eu sou super a não, não, favor. não, não é Não? análise, é análise é quem faz o psicanalista. Então, também, então Psicólogo é explica. outra coisa. Como é que Não, fala? você faz terapia quando você tem algum problema, né? Se você tem alguma situação a resolver, não necessariamente analisar. Se você tem Tá. É alguma diferente. necessidade, sim, é diferente. A própria forma de fazer terapia é diferente, né? Tá vendo? Por isso que é importante a gente abrir uma outra live sobre isso, até para a gente entender melhor aí a nomenclatura, como é que funciona, o que é psicoterapeuta. É outra coisa que a Marcela falou. Claro. Psicólogo, o que o psicólogo faz, né? Então é importante a gente ter essa troca mesmo para conhecer melhor esse assunto. Eu quero agradecer então a todos, obrigada, boa noite a todos. Obrigada pela participação. Obrigada, Flávia. Terça-feira eu vou conversar com o Felipe, que está lá em Buenos Aires, vai contar para a gente como é que está a situação na Argentina. E obrigada, Marcele, pela disponibilidade, viu? Seu trabalho é muito Obrigada a bonito. você. Obrigada a você. E eu te recomendo, sinceramente, que guarde com muito carinho todas essas entrevistas. Você está guardando tudo Estou isso? guardando. Eu não estou conseguindo É. salvar todas, que é difícil, mas assim, graças a Ana, essa minha amiga Ani, que me ajuda a beça, ela tem conseguido Uhum. salvar para mim, colocar no meu YouTube, no meu canal lá. Eu estou conseguindo, graças a Ana, porque é meio complicado baixar, fazer um download aí das lives, que Claro. ela fica Porque 24 horas, isso né? porque pela primeira vez na história mundial nós vamos ter uma biblioteca audiovisual de uma pandemia, porque todas as Sim, informações que nós temos sobre pandemias são só informações literárias e periodísticas, não temos nada gravado, não temos entrevistas verdade. sobre a febre amarela ou a Verdade, gripe espanhola, nós não tínhamos entrevistas nem lives nessa época, né? Então, pela primeira verdade. vez, nós vamos ter conteúdos audiovisuais. E esse trabalho que você está fazendo é um trabalho historiográfico super importante e que eu te sugiro guardar isso e se no futuro disponibilizar, colocar isso numa plataforma, numa universidade, porque isso vai ser muito útil para sociólogos no futuro, para psicólogos no futuro, vai ajudar muita gente em teses, em investigações. O trabalho que você está fazendo não é só periodístico, é um trabalho super importante, historiográfico, tá? Porque Muito agora bom. podemos levar como um entretenimento, né? Mas Sim, eu estava vendo as suas outras lives e não é entretenimento. Você está conseguindo fazer um mapeio de várias partes do mundo no momento em que a situação está ocorrendo. Não é então nós estamos narrando em primeira pessoa. Nós não estamos falando do que passou. Nós estamos contando do que estamos vivendo nesse presente. momento, né? No presente. Isso nunca foi feito, né? Isso nunca foi. Você e outros tantos periodistas estão fazendo o mesmo, né? Então, pela primeira vez, nós estamos podendo fazer um trabalho sociológico e historiográfico in situ, né? Em primeira pessoa. E o trabalho que No você está momento. fazendo é super importante. Te sugiro, te recomendo, sinceramente, que guarde tudo isso e coloque à disposição depois dos investigadores, que vai ajudar muitíssimo. Com certeza. Obrigada pelo seu feedback. Fico muito feliz porque é um trabalho que Obrigada a eu me você. esforço mesmo para fazer, porque eu acho importante a gente contar sobre o momento, essa vivência que todos nós estamos tendo. E não só num lugar, estamos todos, no mundo todo está mobilizado nesse sentido, vivendo essa situação muito difícil, que a gente não imaginava viver, né? Assim, a gente via em livros, Claro. eu pelo menos me lembro da gripe lá, a peste negra, me lembro de estudar isso, e ficava, nossa, imaginava que nunca fosse viver isso, imagina, só em filme, em seriados. Então, eu acho importante essa troca, porque nós estamos aqui para trocar, para dividir, para aprender. E como a gente tem esses canais, eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento de maneira positiva e informando a verdade, porque em tempos de fake news a gente tem que buscar sempre a verdade e falar, não sei, vamos aprender? Estamos aqui para isso. Acho que essa troca é muito importante. Então, eu te agradeço muito. Claro. Eu vou colocar tudo lá no Obrigada meu a você. YouTube.
O meu canal é @Flávia Branches. Podem procurar lá no YouTube. É Flávia Branches, é só buscar Flávia Branches no YouTube, que eu tô colocando lá com a ajuda da Ana. É assim, a gente precisa de tempo, como você falou, né? A gente está sempre querendo fazer mais, mas a gente tem que dar uma respirada, porque é muita Vai com informação, né? calma. Vamos com calma. Então, eu tô colocando aos E pouquinhos lá com a guarda, ajuda da Ana. guarda que você tem o resto da vida para colocar, não precisa fazer agora. Isso! Pois é, isso mesmo. Gente, obrigada pela participação de todos. Lembrando que terça-feira também eu vou conversar com o Felipe. E terça-feira também tem um aplauso aqui na janela em Niterói para os profissionais de saúde. Aqui é uma experiência que Niterói vai promover aqui na terça. Obrigada, viu, Marcele? Obrigada a você, obrigada a todos que participaram. Obrigada por acompanhar. Obrigada a todos, obrigada a Ferraz também aí, vai me seguir, que bom, fico feliz. E sigam lá a Marcele também, que ela tem muito conteúdo informativo importante sobre psicologia, principalmente. Um beijo em todos, fiquem bem. Beijo, obrigada. E uma boa semana a todos, em casa, se possível, todos, por favor, né? Com certeza. Um beijo, Marcele, brigadão. Beijo, meu irmão. Beijo. Beijo, tchau. Gente. Tchau, tchau.